Se você tem acompanhado os últimos vídeos, então você já percebeu que existe uma relação muito íntima entre pensamentos e comportamentos, pensamentos e emoções, e também entre os nossos pensamentos e a forma como o nosso corpo reage fisicamente. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, quando vai a um evento social em que ela vê aquela pessoa por quem ela é apaixonada, ela pode, por exemplo, sentir um frio na barriga, o coração acelerar, pela expectativa se vai ou não conseguir ali ter uma conversa, algo que possa ser produtivo para aquele interesse afetivo que ela possui. Uma pessoa que tem medo de falar em público, quando é preciso que ela esteja numa situação como essa, ela pode ter dores de barriga, ela pode ficar vermelha, ela pode ter o coração acelerando, ela pode começar a tremer e a suar. Outras reações físicas muito comuns são dor de cabeça, urticária, diarreia, tensão muscular. Existe uma série de reações que o corpo tem quando nós estamos nas diferentes situações que não são muito vantajosas, são bastante desconfortáveis, inclusive, e que ocorrem simplesmente porque a forma como a nossa mente lida com aquelas situações é de forma negativa ou de forma ansiosa, e com isso produz reações também negativas compatíveis com aquela emoção que é produzida a partir deste pensamento. E assim como as outras relações que nós já falamos aqui sobre pensamento, comportamento, pensamentos e emoções, a relação dos pensamentos com as reações físicas do organismo também é bilateral. Então, se o meu coração acelera, eu posso interpretar isso como sendo um ataque cardíaco, e isso vai me deixar mais preocupada ou mais agitada, e aí com essa agitação o meu coração vai acelerar ainda mais. Se eu, por exemplo, estou com vergonha de falar em público e o meu rosto fica vermelho, fica rosado, e o que não é muito possível comigo devido à cor da minha pele, mas para algumas pessoas isso é bem evidente, fica bem vermelho, e ela percebe que está quente o rosto, que está vermelho. O fato dela perceber isso e pensar, ai, todo mundo está vendo, todo mundo vai perceber que eu estou nervosa, deixa ela ainda mais vermelha, deixa ela ainda mais tensa, e aí ela sente tensão muscular, e aí ela começa a tremer. Há uma relação bilateral, o que eu penso afeta o meu corpo afeta o que eu penso, e desta forma, intimamente, os nossos pensamentos vão se relacionando com tudo na nossa vida. O interessante nisso é que quando nós removemos a crença ou o pensamento que provoca essas reações, nós removemos também essas reações. Algumas pessoas sofrem muito com reações físicas e vão aos médicos e ficam revoltadas porque o médico diz que é psicológico e tal. E por não trabalharem os seus pensamentos, por não compreenderem como seus pensamentos estão produzindo aquilo, elas continuam sofrendo com aqueles mesmos tipos de pensamentos, gerando aqueles mesmos efeitos físicos, tomando medicações que são apenas paliativos, porque não resolve o problema, uma vez que o problema está começando aqui na mente, ou seja, ele precisa ser também desconstruído ali. Quando nós eliminamos uma crença, quando nós resolvemos uma crença, um pensamento que gera essas reações, nós solucionamos também as reações. Na terapia, por exemplo, nós ensinamos as pessoas a identificarem os pensamentos que estão produzindo essas reações que as incomodam e a modificar ambos, tanto os pensamentos quanto as reações, a fim de promover um bem-estar maior e mais qualidade de vida, mais felicidade. A relação que a nossa mente possui sobre o nosso corpo é tão íntima que algumas equipes de atletas são orientadas a fazerem exercícios de imaginação, onde eles visualizam detalhadamente aquela performance que eles desejam ter na competição, para que eles possam realmente ter aquela performance. E de que forma os pensamentos ou a imaginação deles se relaciona com o corpo? Para que a gente tenha uma boa performance numa competição atlética, é preciso que o corpo desenvolva essa performance. E quando o atleta gasta tempo imaginando detalhadamente os movimentos que ele vai fazer, a intensidade, a força, tudo isso, ele, através dessa relação que existe entre os pensamentos e o corpo, ele começa a produzir reações no corpo que preparam este corpo para aquela performance que ele está imaginando, que ele almeja desempenhar. Então, por exemplo, os músculos dele são estimulados na direção de produzir aqueles movimentos ou as contrações necessárias na situação em que ele vai se encontrar na competição, uma vez que ele está ali exercitando a imaginação. Sempre que ele para pensar no assunto, enquanto ele pensa, enquanto os pensamentos são produzidos, as reações no corpo vão ocorrendo de forma
até mesmo imperceptível a olho nu, se podemos dizer assim, mas no momento da competição é percebido o efeito de ter se gastado tempo imaginando e produzindo essas reações pequenas na musculatura ou nos membros, né, que precisam reagir para aquela performance desejada. Então há um poder muito grande em se trabalhar a imaginação para se produzir coisas interessantes no nosso corpo. E se nós nos apropriamos do conhecimento de como fazer isso, então nós conseguimos eliminar aquilo que é desconfortável, aquilo que é problemático e produzir as reações que são boas, que são desejadas.